Olá! Nesse vídeo você vai aprender a como criar novos turnos de trabalho. Como o nome já diz, turnos de trabalho são modelos padrão de horários de trabalho. E como que isso deve ser utilizado dentro do sistema? O que isso tem a ver com processos? Bom, só para você entender então, eu vou fazer um exemplo logo de início aqui. Imagine que você é da área de RH e a área de RH tem o turno de trabalho das 9 às 18. Então, todas as tarefas que caírem na sua fila, por exemplo, que faz parte da área de RH, o prazo delas passará a ser contado somente dentro deste turno. Então, se você receber uma tarefa às 4 horas da tarde e essa tarefa tem 8 horas para ser concluídas, o seu turno de trabalho termina às 19, o prazo da tarefa será contabilizado a partir das 4 horas e será encerrado às 19, porque você está dentro do seu turno de trabalho. A partir das 19, esse prazo ele é pausado e o consumo desse prazo volta a ser contabilizado somente no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Então, o turno de trabalho é importante para determinar em quais momentos os prazos das tarefas devem ser consumidos. Bom, como criar então novos turnos de trabalho? Para isso, a gente vem aqui no módulo avançado, desce aqui a barra de rolagem, turno de trabalho. Aqui então, ó, o sistema já tem um turno padrão das 8h30 às 19 horas. Já vem no sistema, então vocês podem utilizar esse turno. Se vocês não sabem, né, esse turno está associado a todos os times que são criados dentro da sua organização, dentro do seu ambiente, a não ser que você crie outros. Mas todos os times devem possuir turno de trabalho definido. Então aqui reparem que a gente tem um turno definido. Segunda-feira começa às 8h30, encerra às 13 para o almoço. Depois continua ainda na segunda-feira das 14 às 19 horas. E a mesma coisa para os outros dias da semana. Para criar novos turnos de trabalho, então, vou voltar aqui no módulo e vou clicar no botão novo. Eu preciso dar um nome para este turno. Então, vou colocar aqui turno das 15 às 21 horas. Vou fazer um turno curto de 6 horas apenas. Aqui, então, habilitou os horários para que eu comece a configurar. Então, eu vou clicar no botão novo. Eu tenho que preencher o início desse turno. Inicia às 15, ele encerra às 18 para uma pausa, para um lanche, alguma coisa, porque são só 6 horas de trabalho. E ele começa aqui na segunda-feira também. Então, aqui ele adicionou uma linha. Eu preciso finalizar, né, fechar esse turno de segunda. Então, eu volto aqui, ele retorna às 18h30, finaliza às 21 horas. Da segunda-feira ainda. Então aqui repare que ele fechou aqui um turno da segunda, das 15 às 18, 18h30 às 21. Bom, aqui só precisa então agora ser complementado com os outros dias da semana, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Clicando em atualizar, o turno de trabalho está finalizado. Agora, como usar este turno de trabalho? Os turnos de trabalho eles podem ser associados a times ou funções dentro do sistema. Se nós viemos aqui então no módulo acessos, times, vou entrar aqui em qualquer time, financeiro, por exemplo. Repare então que o time financeiro tem esse campo em vermelho. Campos em vermelho representam campos obrigatórios, ou seja, deve ser preenchido. Então, todos os times devem possuir um turno de trabalho, nem que seja aquele padrão do sistema que já vem configurado, que é esse aqui, das 8h30 às 19. Então, se uma pessoa da área financeira recebe uma tarefa humana às 15 horas da tarde, o prazo da tarefa será contabilizado até às 19. Às 19, então, esse prazo é pausado e ele volta a ser contabilizado novamente às 8h30 da manhã do dia seguinte. Bom, então aqui é um turno que aborda toda a área. Mas, se o seu caso, por exemplo, você tiver turnos de trabalho por analista, né, por pessoas, por funções dentro do time financeiro, então você precisa configurar um turno de trabalho por posição. Para isso, então, eu venho aqui, ó, nas funções. Repare, então, que eu vou abrir aqui, por exemplo, a função analista. E aqui eu posso selecionar o horário padrão da função analista. Eu venho aqui e seleciono a que eu criei, das 15 às 21. Isso significa o quê? Que os prazos da função analista só serão contabilizados entre o período das 15 horas e 21 horas. Sempre quando chega às 21, essa contabilização ela é pausada
e volta no dia seguinte às 15 horas da tarde. Nesse vídeo você aprendeu como criar novos turnos de trabalho. Obrigado.